Então vamos lá, pessoal. Acabei de sair de uma aula e uma estudante me perguntou qual era a diferença entre reflejar e reflexionar, né? Que em português a gente tem a palavra refletir e esse verbo tem dois sentidos em espanhol. Então eu fiz um documento aqui para explicar para vocês qual a diferença e como usar, tá bom? Então eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá, ó. Temos então esses dois verbos, tá? Reflexionar, reflejar. Então, vamos separar ele e vamos entender de maneira separada. Então, reflexionar é o quê? É pensar cuidadosamente sobre algum assunto, tá? Então, quando você está refletindo, quando você está pensando em alguma coisa, ali você está reflexionando. Por exemplo, he reflexionado mucho sobre qué vino primero, el huevo ou a gallina. Então, eu refleti muito sobre o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, refletindo, reflexionar é nesse sentido, tá? Reflexionar, beleza? Então, vamos lá para o próximo. O outro sentido de refletir, qual é que é? Bom, é o que a gente tem aqui, reflejar, tá? No sentido mais literal, podemos pensar numa superfície lisa que forma uma imagem de algo ou de alguém. Por exemplo, um espelho, né? Então, el espejo, exemplo aqui, né? El espejo refleja la luz de la lámpara. Então, basicamente é isso. Reflexionar é o quê? É pensar, né? E reflejar é o reflexo, beleza? E ali também temos o verbo feito pronominal, que é o verbo reflejar-se, tá? Reflejar-se, que o verbo é pronominal, reflexivo. Então, podemos usar o verbo reflejar como verbo pronominal, reflejar-se, pois ele será acompanhado de um pronome reflexivo, né? Que faremos concordar com o sujeito. Por exemplo, me reflejo en el agua de la piscina. Me reflejo en el agua de la piscina. Então, isso aqui é o verbo, e isso aqui é o pronome, que a gente tem que concordar com a primeira pessoa, né? Eu me reflejo en el agua de la piscina. Se você quer entender melhor o que é isso de verbos pronominais, eu vou deixar em algum lugar por aqui. Tem um outro vídeo onde eu falo de verbos pronominais, verbos reflexivos, tá bom? Então, aqui eu vou deixar um site que ele é muito bom. Ele chama YouGlish, tá? YouGlish. E aqui você pode escolher a língua, né? Árabe, chinês, francês, né? Aí você vai para o espanhol, tá? E você coloca a palavra que você está querendo saber como é a pronúncia, porque na verdade foi um site que foi feito para aprimorar a pronúncia. Só que eu uso também para buscar alguns exemplos em alguns vídeos, né? Então você coloca a palavra e ele vai pegar todos os vídeos do YouTube e vai te mostrar esse vídeo, né? Esse trechinho. Então, olha só, por exemplo, reflexionar, que seria no sentido de refletir, no sentido de pensar, tem esse monte de exemplos aqui. Então, claro, esse é o verbo no infinitivo, sem conjugar, mas, por exemplo, se eu colocar assim, reflexiono, está conjugado. Então, temos que ver também, considerar as conjugações. Mas aqui está reflexionar, tá? Então, vamos ouvir o exemplo. Eu vou ler primeiro aqui, depois a gente vai ouvir, tá? Tenho que poner mi própria vida. E tenho que ler. E tenho que reflexionar, tá? Para a gente entender um pouco melhor, a gente pode voltar um pouquinho e tal, mas eu preciso, né, colocar a minha própria vida, né? Eu preciso ler, eu preciso refletir, tá? Então vamos ouvir como é que ele fala aqui. Y tengo que poner mi propia vida, y tengo que leer, y tengo que reflexionar, y hablar con gente, y ver películas. Tá? Então, reflexionar. Vamos ver. Aqui, ó, você pode continuar passando aqui e ver mais exemplos com reflexionar, tá? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá bom?
E aí temos, vamos lá para o próximo, reflejar, né? Reflexo, tá? O reflexo. Então vamos ver o que ele fala aqui. Reflejar lo que el otro te dice. Então vamos voltar um pouquinho para entender No, es melhor. decir, no es un lugar común. Es decir, no dar lo propio, no dar algo propio, sino devolver. Eu acho que a gente aperta esses 3 pontinhos e dá para ver um pouquinho melhor. Tá, então aqui, ó. Es decir, no dar lo propio, no dar algo propio, sino devolver. Reflejar lo que el otro te dice. Aqui, ó, ele já mostra, né? Hacer de espejo. Então, reflejar, reflexo, né? Então, vamos ouvir como ele fala aqui. Reflejar lo que el otro te dice. Deixa aqui. Reflejar lo que el otro te dice. No dar lo propio, no dar algo propio, sino devolver, reflejar lo que el otro te dice. Hacer de espejo. Hacer de espejo, exacto, ¿no? Tá, vamos ver outro exemplo com reflejar. Y bueno, eso es lo que he querido reflejar. Mujeres que toman decisiones sobre su... Cada vez estamos más presentes en la sociedad, en todos los campos, ¿no? Desde la política o... Y bueno, eso es lo que he querido reflejar. Mujeres que toman decisiones... Isso é o que he querido reflejar. Tipo, isso é o que eu quero apresentar, é o que eu quero mostrar, né? No sentido de mostrar ali, tá esse verbo, tá? Reflejar, né? E temos o verbo pronominal, né? Reflejar-se. Vamos ver um exemplo aqui. O sea, un lector no va a llegar a reflejarse, o sea, Un lector no va a llegar a reflejarse, né? O sea, si está buscando si está buscando un espejo, espejo, tá vendo? Então, tá falando sobre, né, o leitor, a pessoa que lê e tal, né? Então, talvez está lendo e tá vendo a pessoa que está ali, o artista, né, a personagem, ele está se vendo naquele personagem. Talvez é sobre isso que quer falar esse vídeo, mas, como eu falei, né, tem que ver um pouquinho melhor o contexto, tá? Mas vamos lá, de novo. o sea, un lector no va a llegar a reflejarse, o sea, O lector não vai chegar a reflejar-se. Mais um. Para producir la luz del sol al reflejarse en la nieve. Tá? La luz del sol al reflejar-se en la nieve. Tá? Então, aí vocês já... Olha, não tem como adquirir vocabulário e tal. Olha, é muito bom. Aqui você vem, tá? Colocar a frase, colocar a palavra e você vai ver muitos vídeos de pessoas falando sobre aquela palavra ou usando aquela palavra no contexto, tá? Se você está interessado também em aprender vocabulário, eu vou deixar por aqui também em algum lugar uma playlist com vocabulário, né? Três palavras por dia. Então, aí eu pego uma palavra, eu explico, né? Tudo em espanhol. Então, isso vai ajudar você também a melhorar o seu espanhol, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguma pessoa que está aprendendo espanhol. Tchau, tchau, até mais!